Tel Arad é um parque, faz parte dos parques tombados pela Unesco como patrimônio da humanidade, tá? Porque aqui foi descoberto o alfabeto, né, vamos dizer assim, de Arad. Então isso seria o que, gente? Isso seria o Santo dos Santos, tá? Eu estou em Tel Arad, tá? E aí embaixo nós estamos mostrando para vocês a vista, né? Nós estamos pertinho da cidade de Arad. Arad fica perto da cidade de Beersheba, ou seja, nós estamos aí, né, na linha do deserto de Israel já, né? Vocês estão vendo os campos aí plantados, graças à irrigação artificial. Porém, esse local que nós estamos é um parque nacional e além, né, da questão aí do panorama que vocês veem, nós temos muita história aqui. E qual é a história? A primeira história é da cidade da época dos cananeus, que é lá embaixo, olha só, dá para aproximar ali, a gente vê ali umas ruínas, pedras, né? Aquilo ali é a cidade da época dos cananeus. Inclusive, Tel Arad é um parque que faz parte dos parques tombados pela Unesco como patrimônio da humanidade, tá? Porque aqui foi descoberto o alfabeto, né, vamos dizer assim, de Arad. Tem muito que a ver com os alfabetos lá do Sinai, que foram encontrados na região dos proto-cananeus, vamos dizer assim, tá bom? Muito bem, mas o que é interessante para nós, não que aquilo não seja mais, né, o que está na Bíblia, é aqui atrás, olha só, vocês estão vendo ali a entrada da fortaleza. Que fortaleza que é essa, Silvia? Essa fortaleza é uma das fortalezas que fazia uma série de fortalezas na linha, né, do reino de Judá, tá bom? Então o reino de Judá colocava aqui nesse local, aí como eu disse para vocês, na linha do deserto, né, fortalezas para proteger o reino, porque a gente estava nos limites das tribos, a tribo de Simeão e para lá, né, a tribo de Judá, e então foram feitas essas fortalezas. E nesse local tem algo muito especial, eu vou falar para vocês lá dentro, eu vou filmar lá dentro para vocês. E a fortaleza então, ela acabou caindo, não é? Por vários fatores, o ataque dos edomeus, depois a tribo de Judá ela acaba na época dos assírios perdendo todo o território, ficando apenas Jerusalém, tá? Então esse foi um dos motivos, mas sem nenhuma sombra de dúvida, esse é um local muito importante para nós visitarmos aqui em Israel. Então olha só, vamos fazer só uma pequena cronologia aí sobre o reino de Judá, né? Então, quando nós falamos do reino de Judá, nós estamos falando das duas tribos de Benjamim e de Judá. E nós estamos geograficamente ao sul de Jerusalém, tá? Então ali atrás onde vocês estão vendo, tá bom? Começa, não é? Naquela direção, melhor dizendo, fica então Jerusalém, tá? E as montanhas da Judéia, tá bom? A Bíblia fala o seguinte: quando Deus deu ao rei Salomão fazer o primeiro templo, Deus deu ordens específicas que o templo, a adoração, o sacrifício, tudo isso ficaria em Jerusalém, tá? No templo. Então era proibido fazer outros locais de sacrifício ou outros lugares de adoração, era proibido. Porém, nós sabemos pelos textos bíblicos que o povo de Israel não obedeceu isso, tá? Então, por exemplo, as tribos do norte, ou chamado Israel, as 10 tribos, com Jeroboão, quando Salomão morre, eles fizeram a divisão do reino, né? Então ele fez lá em Tel-Dan um altar e ele fez outro altar em Betel, onde inclusive ele queimou os bezerros ali, os bezerros de ouro. Ele fez bezerros de ouro e fez sacrifícios em outros locais que não eram Jerusalém. Portanto, isso era proibidíssimo, tá? Agora, a gente fala muito disso a respeito das 10 tribos, das tribos do norte de Israel. Porém, olha só, e aí é que está o interessante aqui. A tribo de Judá também fazia isso, tá? Então, nesse local foi feito, ali atrás vocês vão ver, está um local substituto do templo em Jerusalém. Por quê? Quais os motivos que eles fizeram isso? Vários, tá bom? Mas o que importa é que isso era proibido. E quem destrói esse templo? Sabe quem destrói isso? O rei Ezequias, né? Quando nós falamos de Ezequias, nós estamos falando do mesmo rei que lá em Jerusalém fez o
túnel de Ezequias, que muita gente quando vem por aqui para Israel, a gente vai passear lá na cidade de Davi, tá? O rei que fortificou a cidade, fez uma muralha, e o rei que fez uma grande reforma religiosa, né, na tribo de Judá. Então ele pôs fim a isso, porque segundo a Bíblia, isso está totalmente proibido. É proibido sacrificar fora do templo, né, existir no templo, tá? Então vamos lá ver. Vamos descer aqui comigo. Ali, olha só, tem a base do altar, não é? Onde era feito o animal, o sacrifício do animal. E ali dentro, vocês se lembram do templo, né? Dos elementos do templo, que era o átrio, o santo e o santo dos santos, tá bom? Então a gente vai ver ali. Isso que tá aqui hoje é uma réplica, tá? Porque o original, ele existe, porém ele está no Museu de Israel. Ali, né? Olha só, ali seria então o templo, tá? O que no caso substituiria, tá bom? O templo em Jerusalém. E aqui, olha só, vocês veem como funcionaria, né? O Santo dos Santos, vocês estão vendo ali o sacerdote, né? Fazendo o sacrifício. Então, como eu disse para vocês, foi destruído e nas escavações arqueológicas que foram feitas aqui em Tel Arad, foi descoberto que tinha sinais de queimado, porque realmente eles puseram fogo, né, para destruir esse altar, essa substituição aí, que no caso é proibido em termos bíblicos, tá bom, gente? Então é isso. Gente, então, na continuação desses locais fantásticos, desses achados memoráveis que nós temos em Israel, a respeito dos locais bíblicos, tá? Ainda da série de Tel Arad, quando eu fui lá, eu mostrei para vocês que Tel Arad era uma fortaleza dos reis de Judá. E o que foi encontrado ali que deixou os arqueólogos, uau, foi toda uma comoção na época, né? Eles acharam um local substituto ao templo de Jerusalém, sendo que biblicamente isso é totalmente proibido por Deus. Não se podia ter outro local de adoração, não se podia fazer isso, tá? Quem começou a fazer isso foi Jeroboão. Quando ele divide as tribos, a primeira coisa que ele faz lá em Tel Dan é fazer um altar, né? Os bezerros de novo. Então ele fez 2 altares, em Tel Dan e em Betel. Então o reinado das tribos do norte de Israel já começou fora da programação original de Deus. E aquilo era abominável perante os olhos do Senhor, tá certo? E Judá, como é que fica? Quando eu fui até o Arado, eu mostrei para vocês, olha, eles fizeram, tá certo? Então, olha só, aqui está o original. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o original. O que está lá hoje em Tel Arad é réplica, o original está aqui. Então, isso seria o que, gente? Isso seria o Santo dos Santos, tá? E ali está a placa, né? Dizendo isso em inglês, tá? O Santo dos Santos. Olha lá, vocês estão vendo, Arad, feito em pedra calcária, né? Tá bom? Que seria então um local alternativo para adoração, tá? Aqui tá escrito Tel Arad, século 8 a.C. Estamos falando exatamente da época dos reis de Judá, tá bom? Eu quero ler com vocês, tá? Aqui em frente desse altar que é original, né? Eu quero ler com vocês para vocês entenderem como tudo isso começou. Eu disse que Israel, com Jeroboão, as tribos do norte, começam desde o princípio a fazer isso. E quando isso é introduzido em Judá? Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha só. Isso começa, a ideia, esse conceito, começa com Acás, tá bom? Acás reinou 16 anos. A Bíblia diz que ele não foi um bom rei aos olhos do Senhor, ele sacrificava nos altos. Neste tempo, Deus havia enviado contra Judá a Rezim, rei da Síria. Assim que Acás recorre ao rei da Síria, Tiglat-Pileser, e paga os tesouros da casa do Senhor por sua ajuda. Em visita ao rei da Síria, em Damasco, ele vê um altar onde os assírios sacrificavam. Manda construir um altar igual e que substitua pelo original do templo. E assim o sacerdote Urias faz, sacrificando a partir de então neste altar. Então esse conceito vem daí do rei Acás. Agora, quem era Acás? Vocês se lembram? Acás foi o pai de Ezequias. E quem destrói esse templo aqui lá em Arado colocando fogo nele? Quem? O nosso rei Ezequias. O rei Ezequias foi o melhor rei de Judá, o mais famoso. Ele fez tantas coisas aqui em Jerusalém. Foi ele, por exemplo, que construiu
o turno de Ezequias, que quando vocês vêm em Israel, vocês vão lá comigo, que termina no tanque de Siloé. Gente, então, para vocês verem, né, que aqui no Museu de Israel, se vir a Israel é andar na Bíblia, vir ao Museu de Israel é tocar a história. Literalmente você toca a história. Então, fantástico, tá? Então, para você entender o que aconteceu aí no reinado, um pouquinho, no reinado de Judá. E quando você vier a Israel, eu explico mais para você. Se você estiver gostando, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários, tá bom?